Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um dos temas mais essenciais e, vamos ser sinceros, mais confusos da teologia cristã, a doutrina do Espírito Santo. O material que a gente tem em mãos é uma série de apresentações de slides bem densos que tentam mapear quem ele é, o que ele faz e, bom, por que ele é tão importante. Nossa missão aqui é atravessar essa complexidade toda e tirar as ideias que realmente, fazem a diferença. E o ponto de partida que o material nos dá é ótimo. É uma citação do John Stott, um pensador cristão super influente. Ele disse assim: para onde quer que olhemos na igreja hoje em dia, há uma carência mais profunda do Espírito Santo. Essa palavra carência, ela é muito forte. É forte, sim. E a grande questão que ela levanta e que vai guiar nossa conversa é: essa carência existe porque o Espírito está ausente ou porque a nossa compreensão sobre ele é que está faltando? Nossa, essa é uma ótima maneira de enquadrar a discussão. Não é só uma aula de teologia. É quase como solucionar um mistério, né? Exato. E para começar a resolver, a gente tem que ir direto para o ponto mais difícil de todos: a Trindade. A ideia de que Deus é, ao mesmo tempo, um e três. O material que a gente analisou cita um teólogo, o Wayne Grudem, que tenta colocar isso em palavras. Ele diz: Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda assim é um só Deus. Pois é. E o material decompõe isso em 3 afirmações que são, inegociáveis, mesmo que pareçam se contradizer. Primeiro, Deus é 3 pessoas distintas. Segundo, existe apenas um Deus. E terceiro, cada uma dessas pessoas é, em sua totalidade, Deus. Não são 3 deuses. Não são 3 deuses, nem 3 partes de Deus. É um mistério fundamental. E o que as fontes deixam claro é que se a gente errar aqui, toda a compreensão sobre o Espírito Santo, ela desmorona. E parece que um dos erros mais comuns que o nosso material aponta é tratar o Espírito Santo quase como um Deus júnior, sabe? Sim, exatamente. Uma figura de alguma forma inferior ao Pai e ao Filho. Talvez por ser listado em terceiro ou por ser menos concreto na nossa imaginação. Isso. O que nos leva ao primeiro grande insight das fontes, a necessidade de confrontar essa ideia do Espírito Santo como uma força impessoal. Sabe, tipo, a força em Star Wars, uma energia que você pode usar. O material argumenta fortemente contra isso, afirmando a divindade e, o que é crucial, a personalidade dele. Certo, vamos detalhar isso. A divindade parece mais fácil de aceitar. Quais são os argumentos que as fontes apresentam para provar que ele é Deus? Eles são bem diretos. O texto de Hebreus o chama de Espírito Eterno, que é um atributo que pertence somente a Deus, né? Aham. Em 1 Coríntios é dito que ele sonda as profundezas de Deus, o que implica em onisciência, em saber todas as coisas. Mas o argumento mais forte mesmo está em Atos, capítulo 5, na história de Ananias e Safira. Ali, Pedro diz a eles: por que você mentiu ao Espírito Santo? E logo no verso seguinte ele reformula: você não mentiu aos homens, mas a Deus. As 2 afirmações são usadas de forma intercambiável. Uau! Mentir para o Espírito é mentir para Deus. Exato. Ok, isso é bem claro. Mas a questão da personalidade ainda me parece o maior obstáculo. Se ele é uma pessoa divina, por que a gente fala em receber mais do Espírito? Como se ele fosse um líquido que enche um copo. Como as fontes sustentam que ele é um alguém e não um algo? Essa é a mudança de mentalidade mais importante. As fontes apontam para os títulos e as ações dele. No Evangelho de João, por exemplo, Jesus o chama de conselheiro e mestre. Conselheiro, mestre. Isso. Esses não são papéis de uma força impessoal, são funções de um guia pessoal com intelecto, vontade e emoção. E o fato dele ser incluído em pé de igualdade com o Pai e o Filho, tanto na ordem de Jesus para o batismo em Mateus 28, quanto na bênção de Paulo em 2 Coríntios, reforça essa pessoalidade. Ele não é um isso, é um ele. Entendi. E a linguagem de encher-se do Espírito, que a gente vai discutir mais tarde, precisa ser entendida à luz disso, sabe? Não é sobre receber mais de uma substância,
mas sobre render mais de si mesmo à pessoa que já habita em nós. Essa ideia de que o Espírito é uma pessoa e não um poder a ser usado muda tudo. E me faz pensar, se ele não é uma ferramenta para os nossos projetos, qual é o papel dele? O que ele faz no grande esquema das coisas? Olha, a definição mais ampla que a gente encontrou no material, de novo do Gruden, é que a obra do Espírito é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. E o fascinante é ver como o modo dessa presença ativa vai se transformando ao longo da narrativa bíblica. É uma história de aproximação crescente. Uma história de aproximação. Gostei disso. Então, como era essa presença no começo da história, lá no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a presença do Espírito de Deus era poderosa, mas era seletiva e, de certa forma, temporária. Ele vinha sobre pessoas específicas, para tarefas específicas, em momentos específicos. Ah, interessante. Por exemplo, os profetas diziam falar a palavra de Deus porque o Espírito vinha sobre eles. Mas não era só para falar. Em Êxodo, a gente vê o Espírito capacitando artesãos com uma habilidade extraordinária para construir o tabernáculo. Certo. Em Gênesis, José tem sabedoria para administrar o Egito por causa do Espírito. Davi é ungido rei e o texto diz que o Espírito se apossou dele. Era uma presença capacitadora, mas externa e funcional, entende? Entendi. Era quase como uma ferramenta divina de alta precisão, usada em pessoas-chave para cumprir missões específicas. Como essa dinâmica muda quando Jesus entra em cena? A mudança é radical. Com Jesus, a presença do Espírito deixa de ser seletiva e se torna, como o material descreve, maciça e poderosa. Maciça e poderosa. Sim, não é mais um evento pontual, é uma condição permanente. Desde a concepção de Jesus, que foi obra do Espírito, até o batismo, onde o Espírito desce sobre ele de forma visível, toda a vida e o ministério dele são definidos pela presença do Espírito. Ele é o primeiro ser humano a viver em total e constante comunhão e poder do Espírito de Deus. E aqui as fontes fazem uma observação que me chamou muito a atenção. Elas dizem que, apesar dessa presença total do Espírito, não se encontram indícios de fenômenos estáticos na vida de Jesus. Por que destacar isso? O que isso nos diz sobre a obra do Espírito? É um ponto sutil, mas muito importante. Ele serve como um contrapeso ao mostrar que a vida perfeitamente cheia do Espírito, que foi a de Jesus, não foi caracterizada por manifestações espetaculares ou estáticas. As fontes parecem nos dizer que o foco principal da obra do Espírito não é a experiência em si, mas o resultado. Uma vida de obediência radical, poder para servir aos outros e uma intimidade profunda com o Pai. Então a vida de Jesus se torna um modelo. Exatamente. O modelo do que significa ser cheio do Espírito. Isso nos leva, isso nos joga direto na questão central. As fontes pintam esse quadro de uma presença do Espírito que vai se intensificando, né? Era seletiva no Antigo Testamento, depois totalmente concentrada em Jesus. A conclusão surpreendente aqui é que a promessa do cristianismo é que essa presença nível Jesus não era para ser uma anomalia histórica, é para ser um novo normal para quem crê. Mas como isso funciona na prática? Exatamente a partir do dia de Pentecostes, a promessa se cumpre. A mesma presença que estava sobre alguns e com Jesus agora está dentro de todos os que creem. E a lista de ações do Espírito na vida de uma pessoa, que o material detalha, é impressionante. Ele purifica, convence do pecado, guia, ensina, ilumina a mente para entender as Escrituras. Intercede por nós. Intercede por nós em oração e, acima de tudo, produz santificação, aquele processo lento e contínuo de nos tornar mais parecidos com Cristo. Dentro de tudo isso, o material se esforça bastante para diferenciar alguns termos que são frequentemente jogados juntos e, acabam gerando confusão. Batismo, plenitude e dons do Espírito. Vamos tentar desemaranhar isso. O que seria exatamente o batismo no Espírito? De acordo com a visão que as fontes apresentam, o batismo no Espírito é um evento único. Ele ocorre no momento em que alguém se torna cristão. Um evento único. É Efésios 1,
que diz que ao crer fomos selados com o Espírito Santo. Pense nisso como um selo de pertencimento, um passaporte, sabe? Acontece uma vez e é para todos, sem exceção. É a entrada na vida cristã. Ok, então, se o batismo é um evento único, um selo, o que é a plenitude? A linguagem soa parecida, mas parece ser algo bem diferente. É fundamentalmente diferente. Se o batismo é a entrada, a plenitude é a jornada. As fontes descrevem a plenitude como uma experiência progressiva e contínua. O John Stott é citado de novo dizendo que a plenitude não é uma experiência estática, mas progressiva. Em Efésios 5, há uma ordem no imperativo: enchei-vos do Espírito. Uma ordem. Sim, e a gramática grega aqui sugere uma ação contínua, algo como estejam constantemente se enchendo. Não é algo que se obtém de uma vez, mas uma apropriação diária da presença e do poder do Espírito que já nos foi dado no batismo. E como alguém sabe que está se enchendo? É um sentimento? Uma experiência específica? Ou existem evidências mais concretas? A evidência mais concreta, segundo o material, não é o que a gente sente, mas quem a gente se torna. É o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Ah, o fruto? Isso. Se os dons são sobre o que a gente faz, o fruto é sobre quem a gente é. É a transformação de caráter que acontece como resultado de uma vida rendida ao Espírito. A lista clássica de Gálatas 5, citada nas fontes, é bem conhecida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Exato. Quando a gente olha para essa lista, fica claro que a principal evidência da presença de Deus numa vida não é necessariamente um milagre espetacular, mas o ato simples e incrivelmente difícil de ser um ser humano melhor, mais paciente. Isso nos leva, então, aos dons espirituais. Um tema que o material aponta como uma área de intenso debate, especialmente entre grupos como pentecostais e não pentecostais. A variedade de dons listada é enorme. Vai desde coisas como profecia, cura e línguas, até ensino, administração e atos de misericórdia. Cobre tanto o sobrenatural quanto o muito prático. Sim, e as fontes se apoiam bastante nos escritos do apóstolo Paulo para trazer alguns princípios norteadores sobre esses dons. O primeiro e talvez o mais importante é o propósito deles. São dados para o bem comum, para edificação da igreja, não para exaltação ou benefício do indivíduo. Ou seja, a pergunta não é que dom legal eu tenho, mas como o meu dom pode servir à comunidade. Exatamente. O segundo princípio é que ninguém tem todos os dons, o que nos força a depender uns dos outros e a trabalhar em equipe. Faz sentido. Terceiro, todos os dons são importantes, mesmo os menos visíveis. Paulo usa aquela famosa analogia do corpo, né? Onde o olho não pode dizer à mão que não precisa dela. E por fim, um ponto que gera muita tensão. O Espírito distribui os dons soberanamente, como ele quer. Não é algo que a gente possa conquistar por mérito ou exigir por direito. Ele está no controle. Falando em tensão, o material mergulha em duas grandes controvérsias. A primeira é a questão do cessacionismo versus continuidade. O que está em jogo nesse debate? Basicamente, a questão é se certos dons, especialmente os mais espetaculares, como profecia, curas milagrosas e o falar em línguas, se eles cessaram após a morte dos apóstolos e a conclusão da Bíblia. Certo. A visão cessacionista argumenta que a função desses dons era autenticar a mensagem dos primeiros apóstolos e, com a Bíblia completa, eles não são mais necessários. Já a visão da continuidade, por outro lado, argumenta que não é nenhuma passagem bíblica que diga que esses dons iriam parar e que o Espírito continua a distribuí-los hoje. O material não toma um lado, mas apresenta isso como uma das principais linhas divisórias sobre o assunto. E a outra controvérsia é mais específica, sobre o dom de línguas. As fontes usam dois termos técnicos, xenoglossia e glossolalia. Qual a diferença? Certo, vamos traduzir isso. A questão central é:
Quando a Bíblia fala em dom de línguas, o que isso significa? A xenoglossia é a capacidade sobrenatural de falar em um idioma humano real que a pessoa nunca aprendeu. O exemplo clássico é o dia de Pentecostes, em Atos 2, onde os apóstolos falaram e pessoas de várias nações os entenderam em suas próprias línguas. Entendi. Falar em outras línguas, literalmente. Isso. Já a glossolalia, por outro lado, é geralmente entendida como uma linguagem de oração mais privada, estática, que não corresponde a nenhum idioma humano conhecido. O debate que as fontes apenas descrevem é sobre qual das duas é o verdadeiro dom bíblico ou se ambas são manifestações válidas. Então, para a gente amarrar tudo isso, a jornada que o material propõe nos leva a ver o Espírito Santo não como uma força, mas como uma pessoa divina da Trindade. Sua presença, que antes era seletiva e depois se concentrou em Jesus, agora está disponível para habitar em cada pessoa que crê. E o seu trabalho em nós tem duas faces. O fruto, que molda nosso caráter para se parecer com o de Cristo, e os dons, que nos capacitam com habilidades específicas para servir a comunidade. É uma excelente síntese. E a implicação prática disso tudo que o material deixa ecoando no final nossa, é monumental. A ideia de que o Deus triuno, o Criador do universo, se aproxima a ponto de fazer morada dentro de um ser humano é de explodir a cabeça. E se é Deus quem habita em nós, na pessoa do Espírito, então ele merece a mesma honra, adoração e obediência que o Pai e o Filho. Ele não é um apêndice da fé. Ele é o próprio Deus conosco e em nós, o motor de toda a vida cristã. Perfeito. Para encerrar, vamos deixar uma provocação para reflexão que surge diretamente da ideia de que os dons são para o bem comum. Se o propósito principal dos dons espirituais é o serviço coletivo e não a experiência individual, como essa perspectiva poderia transformar a dinâmica das comunidades de fé hoje? Poderia a busca por dons se tornar menos sobre o que eu recebi para minha edificação e mais sobre como podemos juntos servir melhor o mundo ao nosso redor? Fica a reflexão.